Bom dia! Vamos à nossa última aula dessa disciplina de recursos energéticos no meio ambiente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre conservação de energia. O Brasil hoje tem alguns programas que eles visam reduzir o consumo de energia. Uma estimativa da ONS é que alguns desses programas chegam a gerar uma economia de 379 gigawatt-hora por ano. Só para ter noção, a maior hidrelétrica totalmente brasileira, que é Belo Monte, ela produz na faixa de 30 mil gigawatt-hora de energia por ano. Nós temos o Procel, que é um outro programa também, que ele já foca um pouco mais na conscientização dos consumidores. Quando você vai comprar uma geladeira e tem uma etiqueta lá dizendo que essa geladeira é classe A, A++, B, é fruto do Procel. Há uma estimativa que esse programa sozinho ele reduz na faixa de 7,5 gigawatts de potência no horário da ponta. Pensa que nesse horário tem um monte de gente usando micro-ondas, airfryer, um monte de equipamentos. Se todos esses equipamentos fossem menos eficientes, isso aumentaria muito a demanda de energia. E só em 2024 foram 23,9 mil gigawatt-hora economizados, ou seja, mais do que a produção de Belo Monte. Então esse programa é o investimento que se tem, mas você economiza na necessidade de investir em linhas de transmissão, em usinas produtoras. Como provavelmente a gente não mexeria muito nas hidrelétricas, isso significa menos termoelétricas gerando dióxido de carbono para a atmosfera. Além de reduzir a demanda, porque toda usina que é construída nova, ela leva de 15 a 20 anos para se pagar. E quem acaba pagando é o consumidor. Então isso acaba sendo uma economia do nosso bolso. Quando você troca um ar-condicionado classe B por um novo classe A+, com 15% de redução, sua conta reduz e você ainda diminui o estresse do sistema de energia. É claro que isso não quer dizer que tem que trocar todos os ar-condicionados. Imagina que você tem uma casa, aí tem um ar-condicionado do quarto principal que você usa toda noite. O ideal é que esse ar-condicionado realmente seja o mais econômico possível. Mas você tem um outro quarto que você é um quarto de visita que você usa poucos dias no ano, você pode pegar e deixar o seu ar-condicionado mais antigo lá, porque o que você vai economizar de energia não vai pagar o ar-condicionado novo. Você pode botar o ar-condicionado antigo lá, que você vai usar poucas vezes no ano, então também é uma questão de você não ter que produzir um ar-condicionado novo que vai gerar impacto e nem ter o dispêndio financeiro. Esses programas eles fazem uma série de coisas. Por exemplo, tem o programa que troca geladeira de famílias pobres, que apoia em algumas trocas de iluminação, inclusive iluminação pública, justamente para, ao longo do Brasil inteiro, essa redução na demanda ajudar a não ter que construir novas usinas, novas linhas de transmissão. Mas além disso, eu queria falar com vocês, tem algumas outras formas de economizar. O próprio Procel, ele tem uma cartilha, que ela está aqui, esse número 2 aqui, inclusive, vai estar aqui nas referências, como sempre, para vocês, que ela dá uma série de dicas de como você planejar um melhor aproveitamento da energia. Seja construindo uma casa aproveitando mais iluminação natural, aproveitando ventilação, entre outras coisas. E aqui eu vou fazer um pouco dessa discussão com vocês aqui. Lambert, por exemplo, ele destaca o que é a arquitetura vernacular, que já há milênios os seres humanos aprenderam a utilizar melhor técnicas construtivas e locais onde se construir para ter mais conforto térmico. E eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, aqui é uma janela. A gente pode colocar um tipo de marquise aqui para diminuir a quantidade de sol que bate direto nessa janela, reduzindo o calor que entra no ambiente. Imagine que essa janela aqui é a janela de um quarto que está virado para o pôr do sol. Colocando essa marquise aqui, você vai reduzir o aquecimento do quarto, então você vai gastar menos com ar-condicionado. Você pode construir para aproveitar a ventilação, veja que depende da forma como você coloca a porta e a janela, isso muda a ventilação. Veja nesse quarto bem aqui, se a cama ficar bem aqui, a cama não vai aproveitar a ventilação natural. E você não vai colocar uma cama aqui. Então depende de como você
faz a disposição do ambiente, você pode aproveitar mais ou menos a ventilação natural que normalmente existe. Esse aqui é um exemplo de alguns índios na América do Norte que construíram a cidade em alguns locais. Por exemplo, veja que aqui no verão a cidade ela está abaixo aqui da colina, então você evita que o sol direto pegue nas casas durante boa parte do dia e reduz o aquecimento, ainda aproveita a ventilação natural. No inverno, por outro lado, quando o vento mudava de direção, você não só aproveitava melhor o sol aquece isso aqui, como eu tenho a parede, esse calor que eu recebi do sol, ele não é perdido para o ambiente, ou pelo menos é perdido em menor quantidade, e o vento frio que está lá em cima não vai retirar o calor daqui. Então os índios já aproveitavam o ambiente para ter mais conforto. Não tinha tecnologia para resfriamento, mas você conseguia minimizar essas perdas. Aí pulando para o século XX, a gente vai construir, você constrói um prédio grande, todo envidraçado, a luz do sol entra pelo vidro, esquenta e a radiação infravermelho não sai, não passa pelo vidro. É o efeito estufa que todo mundo já estudou. Então a gente parece que desaprendeu a construir, ou pelo menos a gente ignora em troca geralmente de um visual melhor. Esse prédio imponente, geralmente ele é um visual que o pessoal quer para ficar bonito, para mostrar que é uma empresa grande, uma empresa forte. Só que a gente acaba gastando muito mais com ar-condicionado porque a gente não usa técnicas, às vezes simples, de redução, que eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Aqui é uma estimativa, ainda no mesmo autor, que ele mostra num prédio, tipicamente você gasta quase metade da energia só com ar-condicionado. 22% com iluminação artificial e o restante na faixa de 31%. Significa que se você usar melhor o ar-condicionado, você reduz aqui. Se você conseguir usar melhor a iluminação natural, você reduz o consumo de energia por iluminação artificial. Então, às vezes, tem alguns planos que você faz que você consegue utilizar de forma mais inteligente. Aqui é um prédio construído na Espanha. Veja que eles colocaram alguns protetores solares para que o sol em determinadas horas do dia não aqueça a estrutura. Eu tenho uma abertura para ventilação e ainda tem uma cascata aqui que ajuda a amenizar a temperatura. Então reduziu-se muito o gasto de energia com ar-condicionado com uma simples arquitetura inteligente. Outra forma que tem é você fazer o que eles chamam de segunda pele. Ao redor do prédio você coloca isso aqui, veja que ele não é totalmente fechado para que a luz solar continue entrando e iluminando dentro do prédio. Então você gasta menos com iluminação artificial. E o calor também fica retido nessa parte externa da segunda pele, então menos calor entra, você vai gastar menos energia com ar-condicionado e alguns ambientes podem inclusive utilizar a ventilação da cobertura, ou seja, o ar quente sai e o ar um pouco mais fresco entra, então as regiões sem ar-condicionado acabam ficando menos quentes. O que termina acontecendo é que você tem alguns ambientes, geralmente o ser humano gosta de habitar perto da janela, e essas áreas estão refrigeradas com ar-condicionado. Os corredores internos não precisam de ar-condicionado porque tem essa ventilação interna e estão protegidos do calor externo por todo esse aparato que vem antes. Algumas técnicas utilizadas no Brasil é você fazer um duto subterrâneo. Veja que se você cavar 1 metro, 2 metros abaixo da superfície, você tem um solo um pouco mais frio. Você pode pegar um ventilador que vai forçar essa circulação, esse ar mais frio vai passar dentro do ambiente e vai ajudar a diminuir a temperatura sem ar-condicionado. Você pode ainda botar pulverizadores de água, porque quando a água entra em contato com a quando ela evapora, ela rouba calor e diminui a temperatura do ar. Então é uma forma de você refrigerar sem gastar ar-condicionado. É claro que eu tenho que ter uma disponibilidade de água, né? Não adianta eu tentar fazer esse tipo de metodologia no deserto, porque não vou ter essa disponibilidade de água. Aqui na Amazônia especificamente, tem técnicas construtivas que aliviam bastante. Se você pega, por exemplo, esse beiral aqui, ele é um pouco mais comprido e ele é curvado de forma que eu continuo tendo entrada de luz solar, veja, eu tenho uma janela aqui, eu continuo tendo entrada de luz solar, mas não de forma direta. Então eu tenho a luz para iluminar o ambiente, mas ele não vai aquecer tanto essa área interna. Como aqui a quantidade de calor que a gente recebe do sol ao longo de um dia é grande, é importante que eu tenha esses métodos. Aqui é o que eles chamam de quebra-chuva, que aí o ar quente daqui de dentro ele vai sair aqui por cima,
como ele tem esse formato construtivo aqui, não vai entrar água quando chover, e eu faço uma ventilação natural, porque o ar quente sobe e aí tem que entrar um ar um pouco mais fresco pela parte de baixo. Então nós temos técnicas construtivas aqui no Brasil, muitas derivadas das formas que os índios construíam, e muitas vezes a gente esquece para construir essas casas, que é basicamente um paralelepípedo, a parede que fica a tarde inteira exposta ao sol, isso quando não é vidro, que aí quando é vidro você tem aquelas casas com uma enorme área envidraçada, a luz do sol entra, esquenta, o calor não sai. Então você acaba tendo casas muito quentes e até mais caro. O vidro é uma coisa extremamente cara para você usar na construção, você gasta mais e depois tem que gastar mais na refrigeração, porque geralmente a pessoa que constrói a casa desse nível, ela vai botar ar-condicionado. Então você acaba gastando muito mais com condicionadores de ar. Uma vez que você pega o ambiente e deixa na temperatura confortável, aqui não vale muito pra gente, né? Que, por exemplo, no inverno a gente não tem período que tá frio e você quer aquecer. Mas se for o caso, você tenta minimizar fluxo de condução, ou seja, você vai tentar colocar um material que não pegue o calor de dentro e jogue para fora. Você não quer perder esse calor. Você vai minimizar o fluxo de ar de dentro para fora e você na verdade tenta aproveitar a luz solar. Então você está construindo uma casa no frio, você vai pegar as paredes do quarto e você vai colocar virado para o lado do pôr do sol para que ele passe o dia absorvendo o calor e esse calor seja irradiado para dentro à noite, que é quando você vai dormir. O nosso caso é verão. A gente geralmente você resfriou o lado de dentro e não quer perder esse ar mais frio e nem quer deixar o calor de fora entrar. Então você vai tentar minimizar os fluxos por condução. Tipicamente você vai tentar usar um material que não jogue o calor de fora para dentro. A alvenaria, por exemplo, ela tende a absorver o calor do sol que irradia sobre ele e ao longo do dia esse calor vai passando até o lado de dentro e o local fica um pouco mais quente. E você pode pensar em promover o resfriamento através do solo que eu acabei de mostrar. Você vai tentar promover a ventilação e a ventilação do solo, mas o ar que já está frio do lado de dentro, quando você tem ar-condicionado, você não quer ter essa perda. Imagina que você deixa a porta aberta. Isso acontece muito na escola. Você está com dois ar-condicionados ligados, aí o pessoal deixa durante vários minutos a sala aberta, aí uma grande quantidade de ar que já foi resfriado sai, então você vai ter que gastar energia para resfriar novamente esse ar. Isso é uma perda muito grande. Você tenta minimizar o ganho solar, geralmente você vai tentar evitar paredes do lado oeste, ou quando tem, no caso aqui da escola. Em 2016 eu fui um dos que plantou aquelas árvores que estão ali atrás, tem uns pés de ipê, tem uns ipê amarelo plantados ali. A ideia é que à medida que eles crescessem, eles começam a dar sombra e hoje eles já dão alguma sombra ali no período mais quente do ano para reduzir a quantidade de calor que passa para dentro das salas de aula. Isso pode ser aplicado em construção, né? O pessoal faz o exato oposto, vai construir uma casa, se for em uma construtora, você pega aquela casa que é só um paralelepípedozão, que não tem nada que amenize o sol nas paredes. O pessoal derruba todas as árvores, porque o pessoal diz que a árvore dá trabalho, tem que limpar folha, e aí derruba e acaba você aquecendo ainda mais. Toda a luz do sol ela vai ser refletida ou absorvida na forma de calor. Quando você tem plantas, elas pegam a luz do sol e vão utilizar para produzir o alimento delas. Então você consegue amenizar a temperatura através da vegetação e a gente faz muito pouco. Aqui o que eu estava mostrando a vocês, você passa o dia com o sol batendo na parede da casa. Esse calor vai passando lentamente do lado de fora até o lado de dentro. Quando chega a noite, essa parede ela está quente. Se você ligar um ar-condicionado, ele vai ter que resfriar essa parede, porque essa parede acaba passando o calor para o lado de dentro e o ar-condicionado vai gastar toda uma energia resfriando essa parede para te dar o conforto térmico. Aqui alguns exemplos para vocês. Depende do tipo de superfície da tinta, você vai absorver ou refletir. Veja aqui que é absorção de energia. Você tem uma tinta branca, ela absorve pouca energia e reflete mais. Você tem uma parede pintada em cor escura, boa parte dessa energia vai ser absorvida, vai ser transformada em calor para ser passado para o lado de dentro. E varia de acordo com o material também.
Aqui, por exemplo, os materiais como concreto e tijolo de barro, eles absorvem uma grande quantidade de energia em relação, por exemplo, se você botar o isopor, ele absorve bem pouca energia, pouco dessa energia acaba sendo passado para dentro. Existem técnicas construtivas que o pessoal coloca concreto oco com isopor no meio para reduzir justamente isso. Em vez de você fazer a construção tradicional, a pessoa pega, constrói uma casa, faz só uma fundação bem feita e tem os pré-moldados de concreto com isopor que eles acabam saindo um pouco mais barato. Só que o concreto, como a gente vê, né, ele absorve bastante calor. Para reduzir isso aí, você na parte oca do concreto você bota isopor. Ou pode botar madeira, mas o isopor tipicamente é mais barato é o que você coloca. Então você acaba economizando nessa questão de climatização. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, que é o que se faz nas regiões frias. Você tem o jardim de inverno. A ideia do jardim de inverno é um lugar que deixa entrar a luz do sol. Você até coloca plantas para aproveitar, para embelezar, mas a ideia é que você pegue o calor do sol, entra no ambiente no inverno. E ele é fechado para que você não perca o calor produzido aqui. Aí a gente aqui na região quente, você põe um jardim de inverno que aumenta a temperatura interna. Então você está fazendo o contrário e também a parede de acumulação. É uma técnica que você vai pegar uma parede que vai absorver a luz do sol para irradiar o calor ao longo da noite. O pessoal quando constrói um quarto do lado oeste e deixa ele pura e simplesmente com a alvenaria normal, ele vai funcionar como uma parede de acumulação. Vai acumular calor ao longo do dia e irradiar para dentro à noite. Se você realmente precisa de uma parede oeste, você vai tentar colocar algum tipo de material. Inclusive, tem técnica que pode misturar o isopor no reboco para reduzir isso. E a gente usa muito pouco. Aqui, para vocês terem uma noção, você tem um local refrigerado, por exemplo, aqui um escritório, eu tenho 3 pessoas, cada pessoa gera 150 watts de aquecimento. Eu tenho os computadores, vão gerar 400 watts de aquecimento, e nós temos a iluminação também que vai gerar calor. E aí eu tenho a quantidade de calor gerado por cada um desses aqui, a temperatura interna 23 graus, uma bem mais agradável do que a externa de 32. Para vocês terem uma noção, para essa situação aqui, aproximadamente 65% da perda, ou seja, 65% do ar quente que entra, 65% do calor que entra no ambiente, é ar quente que entra por aberturas. Aquela fresta que fica embaixo da porta, em janela, o período que alguém abre e fecha a porta para sair, às vezes a gente deixa a porta aberta, esse valor pode aumentar. Então, aqui dá uma noção da perda. Quando você pensa em reduzir a perda, você está reduzindo o consumo de energia. Você quer o conforto no quarto? Você consegue, desde que você faça a vedação, coloque aquela vedação na parte de baixo da porta, mantenha a porta fechada, faça a vedação de janela. Se o ambiente estiver bem vedado, você consegue reduzir muito o consumo de energia. Além de colocar uma temperatura que faça sentido, 24, 25 graus, que é uma temperatura confortável para dormir. E não gasta tanta energia. Se você botar 16 graus para poder dormir com roupa de dormir muito mais grossa, com um lençol mais grosso, você está gastando mais energia gerando um ambiente mais frio e você vai ter que se proteger do frio com outra roupa de frio. Então, são formas de economizar energia que depois que você fala parece óbvio, mas antes as pessoas tendem a não pensar. Por fim, eu queria falar um pouquinho da ineficiência na logística, que a gente já falou na aula passada, mas eu vou detalhar uma coisa que algumas pessoas percebem, outras nem tanto. O Brasil em 2024 ele importou 34 milhões de metros cúbicos de petróleo e derivados, só que o Brasil exportou 21 milhões de petróleo e derivados. É um pouco estranho, né? Você importa petróleo, se exporta petróleo. O que acontece é que o Brasil... A primeira coisa que acontece é que o Brasil não consegue refinar todo o petróleo de que precisa. Então, por exemplo, a gente exporta petróleo, importa diesel, importa gasolina. E muitas das nossas refinarias foram construídas para petróleo importado. Então, se eu pegar essa refinaria e tentar usar o petróleo brasileiro, eu não vou conseguir a capacidade total dela. É como se eu posso refinar 200 mil barris por dia com o petróleo do Iraque. Só que se eu usar o petróleo brasileiro, como a composição é diferente, aí eu não vou conseguir produzir os 200 mil barris no dia. Eu vou produzir 180, 160 e por aí vai.
Então acaba que financeiramente é mais conveniente você importar o petróleo ideal e exportar o seu. Só que como a gente já viu na aula passada, isso faz com que eu gaste muito mais combustível transportando combustível. Além disso, o Brasil, a nossa principal usina termoelétrica, ela fica em Sergipe. Como eu não tenho ainda o gasoduto que pega o gás natural produzido na região sudeste para levar para lá, esse gás natural ele é importado. Então, por exemplo, eu vou pegar o gás natural liquefeito que os Estados Unidos produzem. Então, os americanos produzem o gás natural a partir da técnica de fratura do solo, que eu já expliquei na aula passada, que é um gás natural relativamente caro, inclusive, é um gás natural bem poluente. Então, ele vai chegar lá no litoral de Sergipe para ser regaseificado para ser usado. Só que se essa usina ficasse no local que eu já tenho gás natural, que pode ser a região sudeste, ou pode ser o gasoduto, o Gasbol, né, que traz o gás natural da Bolívia, eu pagaria muito menos pelo gás natural e provavelmente gastaria menos energia, porque esse processo de liquefazer o gás gasta muita energia. Por isso que o gás natural dos Estados Unidos é caro. É muito mais caro, por exemplo, para a Europa, muito mais caro o gás natural liquefeito dos Estados Unidos e do Catar do que o gás natural que vem de gasoduto a partir da Rússia. Só que tem as questões geopolíticas que a gente não vai detalhar aqui. E uma coisa que muitas vezes as pessoas se perguntam é: de que adianta alguém na Europa comprar um carro elétrico se lá a energia é produzida com gás natural? Mesmo que eu pegasse o petróleo e transformasse em energia elétrica e levasse até o centro consumidor, perceba que a minha perda é da ordem de 6 a 10% da hora que eu produzo energia até chegar na casa. Então, eu vou ter uma eficiência na ordem de 60% para transformar o petróleo em energia elétrica. Um carro a gasolina ele tem uma eficiência de 25 a 30%. Geralmente esses de 30% são os carros híbridos, eles podem conseguir até um pouco mais do que os 30%, mas os carros típicos que a gente compra, principalmente esses populares, ele vai transformar a faixa de 25% da energia em movimento. Tem materiais mais baratos e uma série de coisas. Você quer um motor que tenha potência. Então você desperdiça uma grande quantidade de energia porque você quer um motor pequeno com a potência razoável. Já os carros híbridos não. Como ele tem um motor elétrico para ajudar, ele consegue operar numa faixa de eficiência maior. Digamos o seguinte, um motor 1.5, 1,5 litro de deslocamento num carro a gasolina, padrão, ele vai gerar uma faixa de 110 cavalos de potência, para usar termos que acho que a maioria conhece. Num carro híbrido, esse mesmo motor ele é feito para ter um rendimento maior. Nessa situação, ele vai gerar uma faixa de 80 cavalos, 70 cavalos, então você vê que você perde muito em potência. Aí, quando eles testam, geralmente as pessoas não gostam de dirigir um carro nessas condições, é um carro assim que parece que não tem força. No caso do carro híbrido, não. Como eu tenho um motor elétrico, então você está acelerando devagar, o motor gasolina resolve sozinho e ainda carrega a bateria. Mas se você der uma acelerada mais pesada, que no seu carro a gasolina normal ele vai andar, no carro híbrido, se for carga o motor a gasolina sozinho, ele não consegue. Aí com o motor elétrico ajudando, você compensa. Depois que atingiu a velocidade, aí você volta a mover só com o motor a gasolina e vai carregando a bateria. Em determinado momento você já está com a bateria no nível ideal, geralmente da ordem de 45%. O fabricante do carro híbrido, o híbrido padrão, não o híbrido que carrega na tomada, ele deixa de carregar a bateria até para não estragar a bateria e você fica movendo só com o motorzinho a gasolina. Geralmente você não precisa de muita potência, aí você parou, você tá por algum motivo está no congestionamento. Aí ele desliga o motor a gasolina, fica com o ar-condicionado ligado, abastecido na bateria e só vai ligar o motor a gasolina de novo para carregar a bateria quando ela atingir o mínimo, na ordem de 40%. Então são carros que eles têm uma eficiência maior. E os carros elétricos em si, tanto o híbrido quanto o elétrico, eles têm a vantagem que sempre que você frear, parte da energia ele utiliza para recarregar a bateria.
Então, mesmo que eu tenha uma usina elétrica a diesel ou a petróleo, que eu posso pegar o petróleo e tentar refinar mais em óleo diesel, né? Você pega as partes mais leves do petróleo e faz uma reforma, você transforma em cadeias maiores e as cadeias maiores do que a do diesel você quebra para transformar em cadeias menores. Você vai produzir energia com um rendimento muito maior do que o motor gasolina, motor diesel que a gente tem. Então, geralmente, sob o ponto de vista de dióxido de carbono por quilômetro andado, realmente ainda é melhor assim do que o carro a gasolina ou o carro a diesel. É claro que a produção de um carro elétrico, de um carro híbrido, ele tem uma série de materiais mais complicados que vão gerar muito mais gases de efeito estufa durante a produção. Então, geralmente, um carro elétrico precisa rodar tipo uma faixa de 300 mil quilômetros para compensar o dióxido de carbono a mais para construir o carro. Mas à medida que a tecnologia vai evoluindo, a tendência é que esses valores reduzam e que a migração para fontes de energia mais, mais adequadas, menos poluentes, você começa a reduzir essa distância que o carro tem que andar para se compensar. Além do que, é claro, se os carros funcionam com eletricidade, eles não vão ficar gerando fumaça dentro da cidade, porque o carro é elétrico. Então você tende a ter uma melhoria na vida da população que vai ter menos problema respiratório e por aí vai. Não esqueça também que, já que os carros vão ser elétricos, eu vou ter um grande aumento na demanda na cidade. Eu vou precisar de mais linhas de transmissão, eu vou precisar de mais usinas elétricas. E ultimamente a gente tem visto muito essa questão dos data centers também. Eles estão construindo data center que consomem uma grande quantidade de energia, mais uma coisa que aumenta a demanda pela expansão da capacidade de geração e transmissão de energia. Além do que, tudo isso, quando chega ao fim da vida útil, principalmente bateria, ela normalmente, hoje ainda é um pouco caro reciclar essas baterias de lítio. Então, enquanto a gente já consegue reciclar 70, às vezes mais de 90% das baterias de chumbo ácido, que são as antigas, as baterias de lítio ainda estão na infância. Ainda a gente estamos desenvolvendo tecnologia, boa parte acaba indo parar em aterros sanitários. Para finalizar, eu queria só falar um pouquinho da parte de logística, porque muita gente entende errado. Esse aqui é o mapa da rede ferroviária brasileira, já está um pouquinho modificado, de 2015 para cá, já tem ferrovia um pouco aqui. Boa parte dessa ferrovia aqui ela é bitola métrica, eu tenho 1 metro de um trilho para o outro. Essa malha aqui, por exemplo, que a gente conhece aqui de São Luís até Paropebas, ela é bitola larga, que tem 1,60 m. A ferrovia norte-sul até aqui ela é 1,60 m. Parte dessa ferrovia aqui ela é 1,60 m. Essa outra aqui, a maior parte dela é em 1 metro. Então, um trem que sai aqui nessa ferrovia, ele não consegue chegar aqui e conectar na outra, porque aqui ele vem em 1 metro, aqui ele vem em 60, mas só para simplificar aqui, eu queria que você tivesse noção. Por exemplo, se eu produzo um carro aqui em São Paulo, eu quero transportar até São Luís de trem, teoricamente dá para fazer por ferrovia, mas tem algumas coisas que eu queria falar com vocês. Vamos lá, você faz uma compra na internet. A maioria das pessoas quer entrega rápida. Eu comprei uma chapinha, eu comprei um barbeador na internet, R$ 120. Aí o cara me diz, olha, frete grátis. Ah, mas por R$ 20 eu faço o frete expresso que chega na tua casa em 5 dias. Como é que funciona? O vendedor, geralmente são vários pequenos vendedores que a micro e pequena empresa ela paga menos imposto, então tem coisa que acaba sendo mais barato um pequeno vendedor te vender do que a grande loja. Só que quem vai te entregar é a grande loja. Tem vários sites aí, não vou falar de nenhum para não fazer propaganda, mas vocês conhecem. Você vai fazer a compra, você compra no site de um pequeno vendedor, essa empresa vai coletar, aí geralmente ela coleta via rodoviário. Por exemplo, o vendedor ele fica em São José dos Campos. Aí ela coleta nesse vendedor, leva até o centro de distribuição, vamos dizer, em Cajamar, São Paulo. Aí de Cajamar ele vai embarcar, vai ser levado até o centro, o aeroporto. Do aeroporto ele vai embarcar no avião. Vamos colocar o valor aqui. Digamos que segunda-feira à noite eu comprei meu equipamento. Aí na terça-feira de manhã o cara vai separar e vai entregar o carro, busca no vendedor, meio-dia. Ou então o vendedor leva tudo que ele vendeu
para entregar nesse dia, ele leva até o centro. De lá ele vai para Cajamar, de lá ele vai entrar no avião. Então isso leva algumas horas, até você conseguir embarcar isso no avião, vamos dizer, já é de noite, ou até o próximo dia. Aí ele vai passar por uma série de voos até chegar em São Luís. Chegando em São Luís, eu vou ter que entregar para outra pessoa para fazer. Então é normal uma entrega de 3 a 5 dias, depende do lugar. Perceba que você tem uma cidade como Recife, que é uma cidade grande com alguns milhões de habitantes. É provável que você consiga ter voos carregando os produtos várias vezes por semana. Cidades menores, imagina Marabá. Se tiver voo direto, só de carga, é poucas vezes por semana. E tem a diferença, você pode transportar numa empresa aérea, no avião de passageiros, lá na parte de carga, ou tem um avião dedicado. Inclusive, um desses sites de compra da internet, ele tem os aviões na cor dele, embora o avião não seja dele. Ele é um avião alugado, só que ele é alugado exclusivamente para essa empresa. E, ou seja, aí ele tem vários aviões. E aí ele, vamos dizer, grandes centros, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba, provavelmente tem voos, se não todo dia, várias vezes por semana. Cidades menores têm voos uma vez por semana. Essa empresa, quando você compra aqui no interior do Pará, no Marabá, Paraupebas, geralmente ele chega, tem 1 ou 2 dias da semana que é quando chega, porque eu imagino que o avião vem no domingo, aí lá para segunda ou terça, esse material sai do aeroporto e vem até a gente. Então, é um período de 5 dias. Se for de caminhão, também eu não vou pegar a encomenda de uma pessoa e botar no caminhão. Então você junta várias pessoas até fechar um caminhão e manda. Então manda uma vez por semana, 2 vezes por semana. Por exemplo, se a gente for pensar em São Luís, que eu vou usar para daqui a pouco. Aí eu consigo mandar 2 caminhões por semana cheios de Cajamar até São Luís para fazer a distribuição não só de São Luís, mas de cidades perto. Então você acaba significando que o transporte rodoviário vai levar de 15 a 21 dias, é normal. E eu vou mostrar agora uns exemplos para vocês, comparando esses métodos de transporte. Por exemplo, o exemplo de São Paulo a São Luís, 4 a 5 dias é o tempo esperado. Agora vamos tentar fazer por ferrovia. Veja que quando eu vou transportar de rodovia, eu fico em São José dos Campos. Eu vou transportar rodoviário, tem uma série de coisas que eu mando para São Luís todo dia. Digamos que eu sou um fabricante de cosmético e aí eu vendo pela internet e já tenho os dias mais ou menos certo que vai chegar. Então eu junto uma quantidade, fecho um caminhão e mando para São Luís. Então, na melhor das hipóteses, eu vou levar algumas horas para carregar o caminhão. O pessoal vai comprando, eu vou juntando até completar. Leva algumas horas, carrego o caminhão, mando para São Luís. Chegou em São Luís, descarrego e vou fazer a entrega. Então, 5 dias é um tempo típico. Quem já comprou algumas marcas de cosmético na internet já deve ter visto que essa faixa é comum, inclusive. Se por outro lado eu resolver fazer isso por ferrovia, perceba que a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu vou colocar no caminhão que vai levar até a ferrovia. Então a parte de carregar o caminhão não muda. Só que eu vou ter que descarregar o caminhão, carregar o transporte ferroviário. Se eu parar o vagão, tem uns vagões específicos para isso que já não se usa mais, a gente vai já entender por quê. Mas eu parei, tirei do caminhão, coloquei dentro do vagão. Aí quando o trem passar, eu tenho que parar o trem, ele separa, vai deixar os vagões que vão ficar nesse pátio, vai pegar os vagões que ele vai levar na viagem. Esse processo ele demora de 1 a 2 horas. Lembra que você teve que parar o trem, depois vai ter que acelerar de novo e ele vai fazer isso em várias paradas. Se a gente pegar o mapa aqui, digamos que eu estou aqui em São Paulo. Aí o trem vai passar, vai vir por aqui, aí ele vai parar aqui no Triângulo Mineiro, vai parar em Anápolis, vai parar no norte de Goiás, vai parar no Tocantins, para em Palmas, para em Araguaína, vai parar em Imperatriz, vai parar em Santa Inês, vai parar em... Veja que ele tem várias paradas, o que significa que o trem em si vai fazer com que o meu tempo fique bem mais do que os 5 dias. E até por isso a gente usa o container. Em vez de você pegar e sair do caminhão para o container, você pega, coloca o container, você enche o container com material, colocou no caminhão. Então, o tempo que você fica com o caminhão parado é pouco. Você só pegou, colocou o container no caminhão, o caminhão levou para a ferrovia, deixou lá. O caminhão já pode ir embora fazer outro transporte. O container vai esperar quando o trem parar. Você coloca o container dentro do trem, aí em vez de ser 2 horas para fazer manobra, você só tira os containers que tem que tirar, coloca os que tem que colocar. Aí geralmente a parada fica, vamos dizer, meia hora.
mas mesmo assim o tempo no trem fica maior. E aí eu vou tentar dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que a gente vê nos Estados Unidos que aqui no Brasil não acontece. Digamos que eu tenho uma concessionária em São Luís que vende 20 carros por semana, cada carro custa 120 mil reais. Aí eu compro os carros, saio da fábrica, eu levo 4 horas para carregar o caminhão, 3 dias o caminhão para sair de São Paulo até chegar em São Luís, 4 horas eu descarrego o caminhão perto da concessionária, pronto. Então eu vou ter 20 carros no pátio, 20 carros em trânsito, eu vou ter quase 5 milhões de reais investido em carro. E aí eu vou gastar só em juros, já que esse dinheiro aqui geralmente é o capital de giro, né? Muitas vezes ele está emprestado. Se eu pago 18% ao ano, e acreditem, isso aqui é uma taxa baixa, tá? Em 2, 3 meses no cartão de crédito você já paga provavelmente mais do que esses 18%. Então, se você tiver um empréstimo bom de 18% ao ano, você vai gastar 864 mil reais em juros. Se eu resolver fazer de trem, eu tenho 4 horas para carregar o caminhão, 4 horas para chegar até o pátio da ferrovia, 4 horas eu descarrego, 4 horas para carregar o vagão, 2 horas para botar o vagão no trem. Isso supondo que o trem já chega logo depois que eu carreguei o vagão, que a gente sabe que não, ele vai esperar mais algumas horas até você vai fazer com antecedência. Significa que provavelmente no mínimo eu vou ter mais 10 carros. Eu vou botar o menor exemplo possível. Meu custo, eu vou precisar ter 6 milhões investido em carro, que significa que vai aumentar mais de 200 mil reais só em juros. Será que eu não consigo? Será que eu vou gastar? A diferença de frete é tão boa para economizar mais do que os 200 mil? Provavelmente não. E provavelmente eu vou precisar mais do que 10 carros a mais. Então, nem sempre o transporte mais ecologicamente correto é viável para o cara. Agora, imagina você vende celular de 3, 4 mil reais. Aí, se eu tiver que ter 20, 30 celulares em trânsito, se ele levar 10 dias para chegar, eu tenho que ter muito mais celulares comprados já que eles vão demorar muitos dias para chegar, além do risco de roubo. Então, geralmente, produtos de maior valor agregado, a gente tenta transportes mais rápidos, ou pelo menos a rodovia, ou se não, aérea. Quem já comprou nesse site chinês, a maioria das nossas coisas já vem de avião, porque se você compra na internet e demorasse 70 dias para chegar, muita gente não teria paciência. Então, cada tipo de carga tem um tipo de transporte. Ferrovias e hidrovias são ótimas para transporte ponto a ponto. A Vale produz o minério, já tem a ferrovia dentro da mina, vai até o porto. Então a ferrovia é excelente. A rodovia ela é necessária para quando o transporte ele é um pouco mais complexo. Por exemplo, cada fábrica fica num lugar. A fábrica não tem as fábricas todas do lado de um pátio. Então eu preciso levar até a ferrovia, até a hidrovia para poder transportar. Então eu preciso da rodovia. Além de alguns produtos de maior valor agregado. E obviamente produtos ainda mais caros, como é o caso de celulares, vacina você vai transportar de avião, porque se demorar 10 dias uma vacina para sair de São Paulo e chegar aqui, possivelmente ou eu vou gastar muito mantendo a refrigerada, pega aquelas vacinas da Covid que tinha que ser menos 30, menos 40 graus, é muito complicado. Então você transporta por avião, pura e simplesmente por uma questão de conveniência. Com isso a gente finaliza esse conteúdo e aí é só acompanhar o site para vocês verem as atividades de vocês. Muito obrigado a todos.